Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, verso 8. Hoje eu quero trazer uma palavra reflexiva. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou ministrar ao seu coração. Talvez vai ter poucos, aleluia, pouco movimento, mas que o Espírito Santo nos leve a um quebrantamento. Que o Espírito Santo nos leve a entender e me ajude a ministrar aquilo que Ele ministrou ao meu coração, ao seu coração. Que você receba essa palavra no teu espírito e que o Espírito de Jesus possa testificar essa palavra em você, possa trazer esse entendimento e você possa sair daqui renovado, vivificado no Senhor. Que realmente o poder da palavra tem um efeito poderoso, do que fez na minha vida possa fazer na sua vida também, em nome de Jesus, amém? Diz assim o texto, Mateus capítulo 5, verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ao ler esse versículo, lógico que tem todo um contexto do chamado Sermão da Montanha. Essa palavra mexeu comigo, porque parece um pouco contraditória. Porque nós vamos ver o próprio João escrevendo o Evangelho de Jesus. No capítulo 1, no verso 18, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. O próprio Deus, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 20, o próprio Deus declara: não poderás me ver, Deus dizendo a Moisés, porque nenhum homem verá a minha face e viverá. Então, há dois textos, fora outros textos, que diz que é impossível o homem ver a Deus. Primeiro porque Deus é Espírito, mas também não seria um problema, porque Ele é Senhor, Ele cria matéria, Ele pode se materializar, e Ele se materializou no seu Filho Jesus. Mas o texto não é Deus falando de Jesus, mas Jesus falando do Pai. E Jesus está declarando, não existe outro texto que faz tal declaração. Que declaração é esta que nós acabamos de ler? Que os limpos de coração verão ao Pai. A palavra no grego, ela quer dizer Deus permitir-se ser visto. Ou seja, é uma promessa de Jesus nas bem-aventuranças, que aqueles que forem limpos de coração, Deus vai se permitir ser visto por essas pessoas. Olha, nenhum outro texto, quem dá esmola, quem ajuda, quem faz a obra, quem prega a palavra, há esta condição. Mas a condição aqui é ser limpo de coração. E olhando para esse texto, eu fiz a seguinte pergunta: o que é ser limpo de coração? O que a palavra quer dizer sobre coração? Eu vim de uma cultura que dizia que Deus não quer só o coração, porque condicionava o coração a este órgão muscular que existe dentro da tua caixa torácica. Mas eu quero usar aqui a palavra de Deus e entender o que Deus está dizendo e o Jesus está dizendo. A primeira coisa é que quando esta palavra é redigida sobre limpo de coração, a palavra no grego é cardia. E cardia é representando o órgão que está dentro do seu peito. Mas também é além disso. O que você precisa entender é que quando Deus fala, eu sempre costumo ministrar no imersão, Deus, Ele fala no eixo de simetria. Ele fala ao mundo natural, mas Ele também fala ao mundo espiritual. Então, quando disse coração, Ele está falando do mundo físico.
este órgão que você tem no seu corpo, que é o centro da circulação, que bombeia o sangue, levando nutrientes para as células, levando oxigênio para as células e para o seu corpo. Mas também, este mesmo coração, que a Bíblia está dizendo, também está falando sobre o centro físico da vida espiritual. Assim como o coração é o centro físico da vida física. Por exemplo, o cérebro pode morrer, mas pelas máquinas, um corpo pode ficar vivo, se o coração estiver batendo. Então, a gente precisa entender isso. O que Deus quis dizer, ou o que Jesus quis dizer, sobre ser limpo de coração e ter o privilégio de ver Jesus, ou ver Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero vê-lo. Agora, olhando para o texto, o que é o coração no mundo espiritual? No hebraico e no grego tem a mesma conotação, assim como fala de um campo físico, mas também vai falar do campo espiritual. No grego vai dizer que é o centro da vida espiritual, a alma ou a mente, como fonte de lugar de pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforços. Também podemos condicionar o coração como psique, alma, pensamento, lugar de sentimento e desejo. É fato que, então, um coração não é só um órgão, mas também está falando da sua alma. Quando a Bíblia vai dizer sobre coração, está falando de alma, fonte de pensamentos. É comprovado cientificamente que o coração tem pensamentos, tem memória. Há relatos de pessoas que foram transplantadas, receberam um órgão doador, e elas têm lapso de memória do doador, vindo do coração. Então, quando a Bíblia, Jesus falou isso antes da ciência estar dizendo. Jesus disse que o coração, ele é a fonte do centro espiritual, não é a mente. Porque a mente reproduz o que o coração sente. Os seus pensamentos não são frutos da sua mente, mas são frutos do seu coração, ou seja, das suas emoções. E é isso que Jesus estava falando, que os limpos nas suas emoções, que aqueles que se manterem íntegros nas suas emoções, ou aprender a controlar as suas emoções, verão a Deus. Entenda, quando a gente estuda a palavra, a gente vai perceber algo também tremendo. Um certo fariseu, um certo escriba, mestre da lei, ele questiona o Senhor a respeito de qual é o maior mandamento. Note, a pergunta de Mateus 22, do 36 em diante, é uma pergunta capciosa para testar Jesus. Porque não tem um mandamento, tem 10, e todos são importantes. Mas Jesus, sabendo do coração deles, ele simplifica, ou ele maximiza, minimiza, traz para um campo macro, maior, para um campo menor, para explicar. E no verso 37 ele vai dizer que o maior mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração. Opa! De todo o quê? De todo o teu coração. E com toda a tua alma. Parece que é dois seres distintos, alma e coração, não. Está falando assim, que só há amor na alma se o coração, que é o fonte de todos os pensamentos, estiver ligado. Só que, por que Jesus diz isso? Sendo que são 10 mandamentos. 4 fala do homem com relação a Deus. E 6 fala do homem com relação ao homem.
Por isso que ele simplifica, dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e todo o seu pensamento. Este é o primeiro mandamento. O que Jesus fez? Jesus quis colocar que os 4 primeiros, ou seja, servir a outros deuses, fazer imagem de escultura e se curvar a ela, usar o nome de Deus em vão e descansar ou santificar o sábado, é amar de todo o coração. É dizer, eu não tenho outro Deus além de ti. Eu não vou colocar um modelo para eu seguir. Eu não vou me curvar diante de nada humano, de nada criado, mesmo que seja belo, mesmo que seja bonito. Eu não vou usar o nome de Deus só quando for preciso, e eu vou descansar neste Deus. Então ele é entender, amar a Deus é entender que Deus é o centro das minhas emoções. A palavra no hebraico é leve, isso mesmo, leve. É a letra Lamed e Vav. E ela tem o cunho de coração. Mas no hebraico ela vai mais a fundo. Ela diz: aonde existe poder de decisão, aonde você pode decidir o bem e o mal. Então o poder de decisão não está no seu pensamento, no seu cérebro. O poder de decisão está no seu coração. Todos nós temos este poder de decisão. E por que Jesus está dizendo: olha, somente os limpos de coração podem ver a Deus? Ele não está colocando uma classe, ele não está separando um povo, ele está dizendo assim: você decide se você quer me ver ou não. A decisão não está em Deus em se apresentar, porque o desejo de Deus é se apresentar para mim e para você. O desejo de Deus é se fazer conhecer para mim e para você. Jó vai dizer o seguinte, depois de toda a aprovação, no capítulo 42: eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos, eles te veem. Porque eu reconheci que não é o dinheiro que eu tenho, que não é a saúde que eu tenho, mas eu nasci para servir ao Senhor. Então preste atenção. Às vezes a gente está preocupado tanto com o espiritual que esquecemos de cuidar do natural. A palavra no livro de Efésios vai dizer: enchei-vos do Espírito. Mas presta atenção, o Espírito só é cheio com um coração cheio. Não tem como o Espírito estar cheio com um coração vazio. Mas agora detalhe, ele compara a alegria do mundo como um vinho e o Espírito como algo forte. Então o que ele está dizendo? Poder de decisão. Porque não existe um espírito cheio sem um coração cheio. Então, o teu coração, a tua alma tem que estar cheia. Agora você decide do quê? De quê? Você pode estar cheio de Deus, mas também você pode estar cheio da sua alma, do seu eu. Então o Espírito vai estar cheio. Então antes de cuidar, dizer, enche do Espírito, enche a sua alma. Mas não enche a sua alma das coisas da terra, enche a sua alma dos alimentos espiritual. A palavra vai dizer que a maior necessidade nossa é vestimenta, comida e proteção. Jesus se apresenta como: eu sou a comida, eu sou o pão. Ele diz: eu sou a casa, eu sou a morada, eu vou preparar-vos lugar. O que? Casa. Ele está dizendo: se a sua necessidade física é comida, é bebida, é moradia, eu sou tudo isso para você. Agora fica claro quando o Senhor disse para Moisés: Senhor, o que eu vou dizer para este povo? Ele disse: Yud Re Vav Re, eu sou aquele
que você necessita que eu seja. Precisa de pão, eu serei seu pão. Precisa de água, eu serei a sua água. Precisa de alimento, eu serei. Precisa de casa, eu serei sua casa. Eu te guardarei, eu te sustentarei, eu estarei com você até a consumação do tempo. Eu sou o que você precisa que eu seja. Então não tem como você estar cheio do Espírito se a sua alma não estiver cheia. Sabe quando você se sente abatido, que você se sente desconectado de Deus? A sua alma não está vazia, ela está cheia de coisas do mundo. Só que as coisas do mundo não alimentam o Espírito. Na verdade, ela enfraquece o Espírito. Então quando você se sente, eu estou meio assim, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar, eu não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para jejuar, eu não tenho força para pregar, eu não tenho força para ir para a igreja. É porque o teu espírito está vazio, mas a tua alma está cheia. Agora quando você está naquela fase, eu estou buscando, eu estou avivado, eu estou aleluiado, é porque a tua alma está cheia de Deus, está tão conectada com Deus, que você tem problema, você tem dificuldade, mas você não consegue olhar para a dificuldade. Você começa a olhar para Deus e dizer assim: a dificuldade vem, mas o meu Deus é maior. A dificuldade vem, mas o meu Deus é maior. Quando a gente tira o foco de cuidar das nossas emoções, nós focamos nos nossos problemas. Vou repetir. Sabe por que você está olhando os seus problemas e vendo os seus problemas como grande? É porque a sua alma está conectada aos seus problemas. E o tema da minha mensagem é: onde está conectado o teu coração? Porque aonde estiver conectado o teu coração, você vai gastar esforços. Se o seu coração estiver conectado aos seus problemas, você vai gastar os esforços para resolver o seu problema. Mas se o seu coração estiver conectado a Ele, os seus problemas vai ser como Davi disse: Ele é gigante, mas o meu Deus é maior. Eu não tenho capacidade de derrubar um gigante, mas uma pedra, uma funda e uma fé imensurável é capaz de derrubá-lo. Aleluia. Diga comigo: eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso cuidar do meu coração. Porque o seu coração vai determinar se você vai fazer o bem ou o mal. Para de dizer que é só espírito. Para de dizer que tudo é por espírito. Não. Para que chegue no espírito, comece pelo seu coração. Não tem como você linkar o espírito a Deus se o seu coração não está conectado a Deus. Não tem como você liberar algo de Deus se o seu coração está longe dele. A Bíblia vai aparecer mais de 800 vezes a palavra coração. Uau! Por que ela se preocupou em falar sobre você cuidar do seu coração e não mais vezes falar cuidar do seu espírito? Porque o que o seu coração tem vai determinar o que o teu espírito é. O que existe dentro do teu coração vai determinar quem você é. Querido, presta atenção. Você pode dizer que está cheio do Espírito, mas o teu coração vai revelar quem você é. Eu vejo Deus dizendo para Samuel: Samuel, não olhe a aparência. Samuel, você está vendo todo mundo preparado, bonito, formoso, homens de guerra, mas eu não vejo a aparência. Senhor, o que o Senhor vê? Samuel, eu olho além da aparência, porque a aparência dá para disfarçar com maquiagem, com batom, com brinco, com roupa nova, mas o coração não consegue te camuflar. O coração estiver vazio, a boca vai falar o que o coração está cheio, a vida vai demonstrar o que o coração está cheio. Davi, eu te encontrei, homem segundo o meu coração. Eu quero ser um homem segundo o teu coração, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque dá para maquiar as emoções, dá ou não dá? Tem gente que se olha no espelho e fala assim: eu estou derrubado. Mas Provérbios vai dizer o seguinte:
que o rosto mostra o que está no coração. Um coração alegre formoseia o rosto. Você pode estar bem arrumado, você pode estar dentro de um carro novo, numa casa boa, você pode até estar falando bem, mas o teu rosto demonstra o teu semblante de dor no teu coração. Então, antes de ter alegria do lado de fora, começa a ter alegria aqui dentro. E essa alegria não tem como se encher de coisas mundanas. Porque, querido, eu posso estar no melhor lugar, numa melhor praia, eu posso fazer a melhor viagem. Se não tiver aqui dentro, é só um lugar. Eu prefiro estar dentro do meu quarto, de joelhos dobrados, do que em qualquer outro lugar. Porque ali a minha alma é cheia da presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, escute, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes de vida. Tem muita gente dizendo que é de Deus, mas está jorrando morte, porque no coração dessa pessoa só há rancor, só há inveja, só há ódio. Então tem gente que fala muito, mas o que sai não é vida, é morte. Mas tem gente que fala pouco, mas quando ele anda, flui vida de Deus, flui vida de Deus. Eu quero ser o lugar que flui vida do Senhor, Deus. Guarde aonde? Teu coração. Como que você tem cuidado dele? Como é que você tem tratado suas emoções? As emoções não é para ser camuflada, é para ser tratada. A gente vem de uma cultura religiosa dizendo assim: esconda o que você é, não demonstre a sua fraqueza. Realmente, você não tem que demonstrar sua fraqueza para quem não merece vê-la. Porque tem gente que só quer ver você mal para tripudiar sobre você. Então mostre forte para essa pessoa. Mas, querido, tem gente que você tem que desaguar. E a minha pergunta é: onde você tem desaguado? Aonde você tem confessado suas dores, seus pecados, seus traumas? Sabe o que acontece? É religioso. Você diz: eu não vou abrir minha vida para ninguém. Mas está morrendo dentro da igreja, está morrendo no casamento, está morrendo na finança porque não pede ajuda. Querido, eu prefiro chegar em alguém e dizer assim: eu errei, eu pequei, eu falei, eu estou mal, e aquela pessoa me abençoar, do que eu ficar guardando e camuflando uma dor. Vai adoecer e vai morrer. Por isso que na Santa Ceia o Paulo vai dizer: não discernindo o corpo do Senhor. O que é o corpo? O corpo, a Bíblia vai dizer que levou nossas dores. Como vai levar a dor de alguém que não reconhece que tem? Por isso que ao invés de comer e ter saúde, ele come e morre. A cada dia ele vai se afastando da presença de Deus. Eu não quero ser alguém que nem caranguejo que dá passos para trás. Eu quero ser alguém que mesmo ferido, mesmo cansado, continua caminhando em direção ao reino dos céus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Jesus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 15, verso 18: mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procede maus pensamentos, morte, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração, não é do espírito. Quando você não cuida do seu coração, você pode até dizer que ama a Deus, você pode dizer que serve a Deus, mas as suas atitudes não procedem disso. Por quê? Porque o que a boca fala, o coração está cheio. É simples, pastor Charles, entender quem está com o coração conectado a Deus
e entender quem está conectado com a terra. É só olhar o que ele fala. É só olhar. Quando você está nas rodas dos amigos, quando você está trabalhando, quando você está na sua casa, aonde você gasta seu tempo, o que sai da sua boca? O coração fala, a boca fala o que o coração está cheio. Tem gente que fala de esporte. Você viu o Corinthians, você viu o Palmeiras, querido. Tem gente que fala dos dívidas, é dívida, só fala de comida, só fala de viajar, porque o coração dela não está conectado ao rei, está conectado à terra. Então, por mais que ela diga que serve ao Senhor, o que ela fala não procede, porque o coração dela não está cheio de Deus, está cheio do mundo. Querido, antigamente, as pessoas iam para o encontro com Deus. Você já esqueceu do encontro com Deus, né? Eu vou te lembrar, vai para o encontro com Deus, é tratado no encontro com Deus, e volta querendo pregar para poste, falando que Jesus é bom, que o diabo não presta, querendo levar todo mundo para a igreja, dizendo, por que você vem do encontro com Deus dizendo isso? Porque o seu coração está cheio dele, está conectado dele. Pastor, por que eu não falo mais? Porque seu coração desconectou dele e começou a olhar para os seus problemas, para o seu eu. Então você não tem mais lugar para falar de Deus. É chato falar de Deus, é chato falar dele, porque o coração não está cheio. Porque a gente tem que entender o seguinte, que Deus não está preocupado com a sua vinda na igreja. Tem gente que diz assim, eu não preciso estar na igreja para servir ao Senhor. Tá bom, você não precisa estar realmente. Eu não preciso estar fazendo a obra de Deus para servir realmente, mas deixa eu te falar, quando você está além da igreja, fora da igreja, o que você fala? Quais são os assuntos que você aborda? Porque tudo bem, você não está dentro da igreja, mas aonde você está, a presença de Deus está. Porque eu posso estar dentro do aeroporto e falar de Deus. Eu posso estar no meio do meu serviço e falar de Deus. E alguém perguntar, por que você só fala de Deus? Porque o meu coração está cheio dele. Não tem outra história, não tem outra conversa, não tem outro assunto. Enquanto está falando do Corinthians, estão dizendo o Corinthians ganhou de virada. Estou falando, meu Deus, ganhou de virada. Tem gente que é considerado até chato. Tudo que eu converso com esse cara, ele só fala de Deus. Sabe por que ele só fala de Deus? Porque está cheio dele. O coração dele está conectado a ele. Então não tem outro assunto. Querido, você pode falar de praias paradisíacas. Ele vai falar assim, poxa, a praia é boa, mas quando eu sentei na praia, que eu olhei aquilo lá, falei, só pode ter sido Deus. Só pode, não, estou comendo a melhor comida. Eu falo assim, mas nenhum cardápio será melhor do que sentar no banquete espiritual chamado ceia. Querido, tudo conecta a Deus. Aí vão dizer assim, é chato. Querido, sabe que a igreja parou de falar de Deus. A igreja parou. Querido, não é pregar, é falar. E qual é o assunto que te aborda? Tem gente que entende tudo de política, que entende tudo de crítica, é um crítico de plantão, mas não entende nada de Deus. Aí tem aquela cultura, eu não preciso me apresentar, vão me descobrir. Quem foi que disse isso para você? Não, porque a luz brilha. Mas presta atenção, só tem luz se tiver conexão. Não é isso, pastor Ronaldo? Para que haja luz precisa ter dois polos, um negativo e um positivo. Ou seja, dentro de você sempre vai ter o poder de decisão do bem e do mal. Mas isso não vai impedir de Deus fazer, haja luz. Então só tem luz se tiver conectividade. O negativo não traz corrente. Ele é bom, é necessário, mas ele não flui corrente. O negativo não clareia, mas conecta o positivo. Aliás, conecta dois positivos. Um negativo com negativo é 0, mas um positivo com positivo é 220. Meu Deus. E se colocar mais uma fase, vira 360. 380, que é o que? Trifásico. Então não tem problema conectar mais positivo, mas tem problema se tiver negativo. Negativo, trevas. Positivo, cada dia mais luz. E é interessante que quando você toma um choque, dependendo do choque que você toma, ele te afasta. Mas quanto maior é o choque, ele te atrai. Não, você não entendeu o que eu estou falando para você, gente. Presta atenção. Quanto maior, não sei se você já viu na internet pessoas presas ao poste de luz. Por quê? Quanto maior a descarga, conecta a pessoa.
aquele facho de luz, aquela faixa de energia passa pelo corpo dela. E detalhe, seca toda a água do corpo. E depois o corpo começa a fazer o quê? Pegar fogo. Não, eu tenho que explicar o abecedário aqui para entender. Porque se você entender, se abrir essa boca, aí dava glória a Deus. Presta atenção, só tem fogo quando a água vai. Aí vem o fogo de Deus. A pessoa está cheia de Deus, porque a água na Bíblia também é emoção. Então a pessoa está tão cheia de Deus, está tão conectada a Deus, que ela toma. E tudo que Deus é começa a passar por dentro dela. E aí todas as suas emoções começam a ser neutralizadas. Ela estava triste, ela estava murmurando, ela estava abatida. Daqui a pouco ela começa a dar risada, começa a orar línguas estranhas, começa a pular dentro da igreja. O que aconteceu? O fogo pegou, o fogo pegou, está pegando fogo. Deixa eu ver se tem crente pegando fogo aqui. Por isso que o salmista Davi vai dizer o seguinte: aquieta-te, ó minha alma. Enquanto as emoções falam, Deus se cala. Deus não fala no meio das suas emoções. Não sei se você é que nem eu. Às vezes você ora e diz assim: Deus, fala comigo. Eu quero uma prova. Eu estou aqui no quarto, está eu e você. Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Se eu não falar, eu vou parar. Se eu não falar, eu vou desistir. Deus, fala comigo. Aí você para, abre o olho e vê assim. Deixa eu ver se está vendo um facho de luz aqui em algum lugar. Deixa eu ficar quieto para ver se eu ouço uma voz. Aí nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. Por quê? Porque não é a sua oração, é a sua emoção falando. Porque a fé não é pautada nas emoções, a fé é pautada no espiritual. Mas as suas emoções determinam se a sua fé vai ter solidade, vai ter conectividade com o espiritual. Por quê? Porque você não está vendo Ele, você não está sentindo Ele, Ele não está te dando destino, Ele não está falando, mas você sabe que Ele está, Ele é real. A tua presença é real, a tua presença é real. Eu não preciso que o Senhor fale, eu não preciso que o Senhor se materialize. Eu sei que o Senhor está, eu sei que o Senhor está. Você não está vendo Deus aqui, Ele não está se materializando, mas eu sei que Ele está neste lugar. A presença dEle está neste lugar. E Cirilo vai cantar a seguinte canção: então adorarei, então eu louvarei, então me rendirei totalmente a Ti. Por quê? Porque a presença dEle está. Aí é fácil entender o que a mulher samaritana sentiu. Não tem outro texto que Jesus promete algo para ela. Isso aqui é muito forte para mim. Ela disse assim, capítulo 4, verso 3 de João. Jesus respondendo e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, nele se fará uma fonte de água que saltará pela vida eterna. Escuta isso, escuta. O que Jesus está dizendo? Que o que eu falo não é fruto das minhas emoções, mas é fruto do que o meu coração está cheio. Então a água que eu estou te fornecendo não é uma água física, é uma água que emana do meu coração. Essa mulher bebeu, Nenê, do coração de Jesus. E quando ela bebeu do coração de Jesus, a sede que ela tinha de água física foi suprida por uma água espiritual. Ela saiu da casa dela para beber água física. Mas quando Jesus derramou o que tinha dentro dele nela, a Bíblia vai dizer que dentro dela tinha morte, agora começou a ter vida.
E ela foi tão cheia que a Bíblia vai relatar que o cântaro que ela levou para pegar água, ela esquece. Opa, ela sai da casa dela com um cântaro e a ideia dela era pegar água, mas ela recebeu da fonte de Jesus. Ela pegou da fonte de Jesus, querido. Toda palavra que sai do altar é da fonte de Jesus, não é fruto de um homem, é fonte de Cristo. E aí quando bebe, começa a se gerar a vida. E aí você esquece dos problemas, esquece da realidade, e você só quer beber mais, você quer mais, você quer mais. E aí detalhe, ela foi tão cheia, escuta, por isso que a boca fala que o coração está. Ela foi tão cheia, que ela volta para a cidade e prega para uma cidade. E a própria cidade dá testemunho, vai até Jesus, e chega até Jesus e diz assim: agora já não é mais pelas palavras dessa mulher. O que aconteceu com essa mulher? Coração cheio de Deus. Torna a perguntar: ser limpo de coração, o que é, pastor? É você saber que você erra, é você saber que você falha, mas você decidir encher seu coração. E como? Falando, desaguando, porque fonte de água viva é impossível ficar dentro. Querido, água parada é poça, ajunta dengue e cria lodo. Jesus não vai fazer uma poça no seu coração, Jesus vai fazer uma fonte de águas vivas no seu coração. Tem muita gente que é poça, só tem lodo e só tem dengue. O que fala tem morte, o que fala tem crítica, o que fala tem inveja. Eu não quero ser assim, eu quero ser aquele que Deus escolheu para vê-lo. Por quê? Porque tem fonte de águas viva. Quem fica do meu lado recebe vida, quem fica do teu lado recebe vida. É impossível ficar perto de mim sem ouvir Jesus. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado aí e diz assim: fale menos do seu problema e fala mais do Deus que resolve os problemas. O que você está falando na tua casa? Quando você viaja, o que você fala? Ah, pastor, eu vou descansar. A Bíblia diz que o descanso que você tem é em Deus. Não quer dizer que é descansar e ficar dormindo. Porque tem gente que ama mais dormir, ama mais comer, ama mais viajar, ama mais gastar, ama mais trabalhar. Por quê? Porque o coração dela está conectado a quem? Mateus capítulo 6, verso 21 vai dizer o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também. Você consegue conectar uma coisa a outra? Aonde está o seu tesouro? Estará o seu coração. Então não é da igreja, é onde você está agora. Saindo daqui, o que você vai falar? O que você vai fazer? Tem gente que é ruim de andar do lado. Eu já fiz isso e eu tenho feito isso. Eu tenho cortado pessoas da minha vida. Pastor, você está ficando metido? Não, eu estou ficando criterioso. Porque um vazio esvazia. Pega uma caixa d'água, coloca uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia e faz um furo de conexão com ela. O que acontece? A vazia começa a encher da que a cheia tem, mas ela não enche até a tampa. Ela não enche até a tampa. Ela vai esvaziar e vai ficar no mesmo nível. Ou seja, quem anda com gente vazia fica no mesmo nível que ela está. Vou repetir para você guardar. Quem anda com gente vazia não fica cheio, fica no nível que ela está. Então você não pega gente vazia e sobe para o teu nível. Você pega a gente vazia e desce para o nível dela. Eu não quero andar com gente vazia, eu quero andar com gente cheia. Querido, cutuca teu irmão e fala assim: para de andar com crente vazio. Para de andar com pessoas vazias. Por isso você está perturbado. Escuta, olha para esse irmão e fala assim: por isso você está perturbado, irmão.
Mas se tiver uma caixa cheia e outra caixa cheia, o que acontece? Se conectar uma a outra, fica 2 cheio, fica 3 cheio, fica 4 cheio, fica 5 cheio, fica 6 cheio, fica 7 cheio, e é cheio de tudo, é cheio de Deus. Querido, levanta a sua mão, começa a glorificar o nome do Senhor. Deus está dizendo: aonde está o teu coração? Aí você quer andar com quem não presta, que só fala das coisas do mundo e quer ficar cheio. No trabalho, o que você fala? Ah, pastor, no trabalho eu não tenho tempo, eu tenho que falar do trabalho. Não, querido, quem está cheio do trabalho, fala do trabalho. Mas quem está cheio de Deus no trabalho, fala de Deus. Porque o problema não é você estar na igreja, mas é você levar a igreja com você. Deu para entender? É isso que Deus está dizendo. Só vai me ver quem estiver cheio de mim. Aonde? No Espírito? Não. Nas suas. Sou fraco, sou falho, eu peco. Mas ao invés de eu encher minha boca e o meu coração de coisas do mundo, eu prefiro falar de Deus. Está abatido? Mas Deus disse que vai me renovar minhas forças. Está desanimado? Mas Deus disse que vai me levantar novamente para eu caminhar. Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem. Como águia correrão e não se cansarão, como águia voarão. Você pode, querido, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não sei se você nunca teve esse pedido, esse desejo. Eu, todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu falo: Deus, eu quero te ver. Pastor, se eu não ver, não tem problema, mas eu não vou deixar de pedir, eu quero te ver. Sabe o que acontece? A gente parou de pedir de ver Deus. A gente parou de dizer: Deus, eu quero a sua presença. Hoje eu quero ser o melhor culto, eu vou dar lugar, Deus, eu vou orar em línguas, eu vou dar, não interessa. Se o pastor falar amém, eu já estou dando glória no amém. Se o pastor falar aleluia, eu vou sair sapateando no aleluia. Porque eu quero me ficar cheio. Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Eu estou olhando muito para os meus problemas. Deus, me desconecta a minha visão dos meus problemas. A Bíblia vai dizer que se os seus olhos forem maus, o seu corpo é mau. Mas se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Ou seja, tira o foco do seu problema e peça: abre os olhos do meu coração. Por quê? Porque eu quero te ver. Se você puder, eu te dou 1 minuto para você dar glória, para você dizer: Deus, eu quero te ver, eu quero me desconectar. Para de olhar para mim, para de olhar para o fulano, olha para Deus agora, focalize nele, diz: eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver como eu nunca te vi, eu quero ser tocado como eu nunca fui tocado, eu quero ser cheio, eu quero voltar à essência daquilo que um dia eu já fui. Escuta isso, de olhos fechados. A maior igreja que a Bíblia vai narrar é a última igreja. É a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não tem problema, uma igreja rica. Mas Jesus vai dizer: mas é uma igreja morna. Por quê? É morna na adoração, é morna no comprometimento. Você já foi melhor. Você lembra quando você chegou na igreja? Você queria tudo. Você não estava preocupado com o seu trabalho, você queria estar dentro da igreja. Você queria ouvir a palavra. Você queria trabalhar na obra, você queria falar da palavra. Era até chato dizer assim: seu papo é chato, porque você só fala de Deus. Você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra o que você queria? Você tinha dívida? Tinha dívida, Ala. Tinha problema? Tinha dia. Você lembra, Ala, que você nem cantava? Você lembra que ninguém te dava valor? Você lembra disso, Ala? Mas você dizia assim: Senhor, me dá um lugar. A gente esquece, Ala, do que nós fomos lá, que ninguém nos olhava, mas Deus olhou o clamor do Ala e disse para o Ala: olha, eu vou te colocar lá em um lugar, e aí a tua voz vai aparecer. E quando você cantar, não cante com a boca, cante com o coração.
mesma fome, Ala, Deus manda te dizer que você tinha anos atrás. Por que ela acabou? Pastor, como eu me encho? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se a boca fala, por isso que Jeremias, Ezequiel, se eu não me engano, vai dizer: eu achei a sua palavra e comi. Não é ler, é quando ela é liberada. Quando ela é liberada, eu começo a comer ela. O que começa a fazer? A palavra começa a entrar dentro de mim e começa a trazer vida, começa a encher meu coração. E quando ela enche meu coração, cria uma fonte. E quando eu crio uma fonte, eu começo a falar. E quanto mais eu falo, mais a fonte cresce. Eu falo mais de Jesus. Querido, falemos menos de time, falemos menos de notícia ruim, mas falamos mais de Jesus. Chegou agora da igreja restaurando vida se levantar e parar de falar das coisas lá da fora. Comece a falar das coisas do céu. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Abra sua boca, querido. Aqui neste lugar, Deus não quer saber o que você já foi. Deus não quer saber o que você já fez. Deus quer saber o que você está fazendo agora. Vazio. Não tem mais Deus. Não tem mais palavra de Deus. Não flui mais no Espírito. Porque está cheio do seu eu. Você é o centro. Você se acha. Você é que dá certo. Todo mundo está errado e só você está certo. É o seu pensamento. Porque você leu a Bíblia. A Bíblia não se lê, a Bíblia se come. Quem lê quer entender o que não dá para entender. Chegou ontem, fazia muita coisa, a gente não faz mais nada. Sepulcro caiado, com a boca fala, mas o coração tem morte. totalmente a ti. Você não consegue nem abrir a sua boca para falar com Deus. Fica de boca fechada dizendo que está orando em espírito. Você nem ora. Sabe por que você não consegue orar? Porque o teu coração está cheio do mundo. É por isso que você não consegue orar mais. Totalmente a ti. Você tem liberdade para você fazer o que você quiser.